Olá, queridos amigos e agora meus queridos alunos. Viram na primeira aula como a devoção do povo é intensa e que continua a cada dia mais forte em relação a Nossa Senhora? Como no decorrer dos séculos, as devoções, as orações do terço, do rosário, foram a cada dia se tornando mais completas? É importante considerarmos que o protagonismo da Virgem Maria não se encerra nas devoções, como vimos na primeira aula, lembram? Como pesquisadora de Maria, também há mais de 30 anos, tendo visitado todos os lugares em que ela viveu, em que ela morou, tanto em Israel como no Egito e na Turquia, pesquisando exaustivamente sobre sua vida e sua influência em nossa religiosidade, nossa vocação e missão, posso lhes assegurar que Maria é uma personagem inculturada. Ou seja, ela faz parte da cultura de outros povos. Inculturado é um termo inicialmente inserido na antropologia e significa o contato e o intercâmbio recíproco entre culturas, ou seja, cultura que fornece elementos para outra cultura e da mesma forma se apropria de elementos da cultura com a qual estabelece relação ou contato. Teologicamente, esse conceito se diferencia, pois ele foi incorporado ao Sínodo Romano de 1977 para promover o trabalho missionário entre as culturas. Ele se refere ao processo de contato do cristianismo com os outros povos, que possuem culturas muito distintas entre si. Podemos nos referir a um conjunto de termos que estão inseridos dentro do conceito de inculturação, entre os quais adaptação, ajustamento, alinhamento, acomodação. O interessante é que os termos aculturação, enculturação e inculturação são incorporados com um sentido muito simples e estão relacionados a esse processo de adaptação que ocorre entre o cristianismo e as outras culturas. Vemos assim que, embora muitas Marias sejam um símbolo universal de graça, como Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, contudo, no interior de algumas culturas, ela assume configurações muito particulares que não se repetem universalmente. Vejamos algumas figuras de Nossa Senhora que a maioria de nós desconhecemos, mas que faz parte como elemento devocional das culturas nas quais ela está inserida. São muitas as Marias, mãe de Jesus, que podemos ocasionalmente, ou talvez no segundo curso sobre ela, desbravar. Mas por hora eu quero apresentar a vocês algumas que eu achei mais significante para o presente curso. Dos meus 3 livros, que vocês estão vendo aqui do lado, Histórias de Maria, que a Bíblia não conta, lá no livro 3º, que é esse verdinho aqui, eu anexei um lindo depoimento de uma menina cuja família era evangélica. Mas eles estavam vivendo uma situação financeira muito difícil e o pai não podia lhe comprar um doce que ela tanto amava. Assim mesmo, sem entender por que as pessoas invocam a intercessão de Nossa Senhora e recebem a graça, ela pediu que a Virgem Maria lhe mandasse o seu doce preferido
que ela passaria a acreditar nela. Passado alguns dias, isso aconteceu. É uma história longa, maravilhosa, que vocês precisam conhecer. Está lá nesse livro 3, na página 65 até a página 72. Um outro título interessante e curioso é o de Nossa Senhora da Escada. Muitos de vocês devem conhecer, principalmente aqueles que são paulistas, que moram em São Paulo. A imagem dessa santa está na igreja de Nossa Senhora da Escada, em Guararema, interior de São Paulo. Uma das versões mais aceitas sobre esta imagem de Nossa Senhora conta que no período inicial da colonização daquele lugar, os índios, quando enterravam os seus mortos, construíam uma escada no túmulo para que a alma daquele ente querido pudesse subir até o céu. O que os padres jesuítas da época fizeram? Colocaram uma escadinha no braço da imagem de Nossa Senhora, para que desse modo pudessem catequizar melhor os índios e mostrar que Nossa Senhora é quem intercede por nós. Dessa forma, o papel, outrora exercido pela escada, passou agora a ser exercida pela Mãe de Jesus. Observem, queridos alunos, que Jesus está quase nos ombros de Nossa Senhora, em um lado, e a escada do outro. Desta forma, Maria Santíssima foi incorporada à cultura indígena local, por um processo de inculturação. Temos ainda um outro título a Nossa Senhora que chama-se Mãe Misericordiosa, que não é uma imagem, mas sim uma representação do fim dos tempos, do julgamento final, que está na igreja medieval de Lohja, na Finlândia. Nossa Senhora está perante Deus e pede misericórdia para os pecadores. Nessa imagem, ela expõe seu seio nu, como que para lembrar a Deus e seu Filho Jesus Cristo que eles devem a ela a salvação da humanidade, já que foi por ela que o Salvador veio ao mundo. Olha que interessante! Essa imagem é também denominada de Mater Misericordiae, do latim, que significa Mãe Misericordiosa e Compassiva. Outra imagem de Nossa Senhora bastante interessante, que nós podemos encontrar na igreja de Nossa Senhora de Louvain, na Bélgica. Denominada de Nossa Senhora de Louvain, ou Sede Sapientiae, ou Sede da Sabedoria. É uma imagem que faz parte, né? Ela aparece sentada num trono com o menino Jesus. Esse título é reconhecido por todos nós, numa referência à sabedoria que vem de Deus e está em Jesus. Isso até faz parte da nossa ladainha. Essa imagem é diferente. Ela faz referência ao trono de Salomão, onde a sabedoria personificava esse rei. Todos nós sabemos disso, não é? Mas nela é Nossa Senhora que se encontra sentada, não o rei Salomão. São Pedro Damião, no século XI d.C., disse da bem-aventurada Virgem Maria que é ela mesma aquele trono maravilhoso referido no Livro dos Reis. Nisso ele estava aludindo ao trono de Salomão, o trono do rei conhecido ao longo da história por sua sabedoria. Seu trono era de marfim, revestido com o mais fino ouro, e estava escrito lá, tinha 6 etapas e o topo do trono era redondo para trás. E havia 2 mãos de cada lado, segurando o assento. E 2 leões estavam de pé, um de cada lado.
e um pertencia a cada mão do trono. E 12 leões pequenos estavam nos 6 degraus de um lado e de outro. Não havia tal obra feita em nenhum reino que fosse tão linda como aquela. Diz o texto que você pode ler lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo de 18 a 20. É aqui que está a referência à Virgem Maria. Ou seja, ela é única, sem igual, sem nenhum similar em qualquer espécie no mundo. O outro título que quero destacar para vocês é Nossa Senhora da Cabeça Inclinada. É cultuada na Áustria. Era um quadro milagroso que foi encontrado em Roma em 1610. Foi encontrado por um frade carmelita descalço chamado Frei Domingos de Jesus. Conta-se que certa vez ele estava ajoelhado diante desse quadro para pedir uma graça a Nossa Senhora. E percebeu que o quadro estava todo empoeirado. Então ele levantou e limpou imediatamente com um pano, dizendo, ele dizia consigo mesmo: ó Virgem pura, não há nada no mundo digno de tocar o vosso rosto para limpá-lo. Mas uma vez que eu não tenho nada de melhor que esse pano, aceitai minha boa vontade. Isso ele pensou consigo mesmo, ele não disse em voz alta. Mas ele viu que a cabeça da imagem, antes reta, ereta, inclinou-se em um sinal de gratidão por esse ato de amor. Permanecendo nessa posição, ao mesmo tempo, ouviu as seguintes palavras que veio da Virgem do quadro: não temas, meu filho, porque tua intenção foi bem recebida. E como recompensa pelo amor que você tem por mim e para comigo, pode pedir uma graça. É notório que a sua presença se mostra constante, como vimos na primeira aula, né? Através dos ícones. Lá na primeira aula eu expliquei bem para vocês o que era um ícone. São pinturas de grandes artistas que serviam não só para a apreciação da obra, mas como catequese. No tempo em que a maioria das pessoas não sabiam ler e nem escrever. Então os letrados mandavam pintar um ícone de um santo e este era estudado com detalhes. E assim se descobria a personalidade, os motivos dos detalhes e o que cada um significava para a evangelização de todos. O primeiro ícone de Maria que nós temos conhecimento é o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que foi pintada por São Lucas de memória, no final do primeiro século. Mas observem, queridos alunos, que é feita uma releitura desse ícone ou desse quadro em várias épocas. E aqui estamos falando da rodegétria, uma expressão grega que quer dizer é ela que mostra ou é ela que aponta o caminho que nós sabemos que é Jesus. Desse título e desse ícone foi gerado a devoção a Nossa Senhora do Caminho. Um aspecto singular dessa veneração é que existem várias hodegétrias de forma muito especial no catolicismo ortodoxo. O que estamos vendo aqui é um ícone bem antigo que se encontra em um mosteiro chamado Penágia Rodegétria, em Istambul, na Turquia. Além disso, e além desses ícones que nós vimos na primeira aula, estamos vendo aqui, vieram depois os depoimentos orais.
e os depoimentos escritos na liturgia, nas expressões artísticas e nas atitudes dos cristãos. Isso é patente quando nós visitamos museus sacros ou a bela exposição dos vários perfis de Maria, sob o olhar de culturas do mundo inteiro. Como exemplos, nós podemos ver, ou podemos apreciar, a arte mariana na cultura chinesa. Ela é venerada no país como Nossa Senhora de Sheshan. Não sei se disse a pronúncia certa, me perdoe os chineses, mas é uma devoção que teve início no século XIX e se popularizou com uma imagem feita por um religioso chinês, que a denominou primeiramente de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Na localização de Sheshan, logo o culto a ela, a Nossa Senhora, cresceu muito e se difundiu por toda a região. Lá no Japão também, Nossa Senhora é venerada como Nossa Senhora de Akita. Lá, os japoneses acompanharam anos de aparições de luzes, mensagens, curas e milagres, que foram reconhecidos em 22 de abril de 1984, após 8 anos de investigação e depois de consulta ao Vaticano. Nesse ano, as mensagens de Nossa Senhora de Akita foram aprovadas pelo bispo de Niigata, Dom John Shohiro Ito. Alunos queridos, me perdoem essas pronúncias porque chinês e japonês é muito complicado. Mesmo que todos nós saibamos quais foram os traços de Nossa Senhora, que ela foi uma moça tipicamente judia, temos que concordar com cada cultura onde Nossa Senhora aparece. Assim, podemos perceber que antes mesmo que a Igreja oficialmente reconhecesse a figura de Nossa Senhora como Theotokos, ou Mãe de Deus, o povo já aclamava como tal. Para a alegria de todos nós, quero caminhar um pouco com você pela Basílica da Anunciação em Nazaré, na Galileia, e admirarmos juntos a riqueza de detalhes, as expressões artísticas sobre a figura de Nossa Senhora, enaltecendo-a com dezenas de pinturas oferecidas por diferentes países e culturas, inclusive o Brasil. Cada uma dessas Marias se refere a uma história de fé, de admiração e respeito para com ela. São dezenas de imagens de Nossa Senhora com as características físicas, as vestimentas e posturas de cada país. A peregrinação por essa basílica é um dos pontos altos da viagem que nós fazemos a Jerusalém. E já tive a oportunidade de fazer por várias vezes e que encanta as pessoas ao terem contato com tanta diversidade cultural sobre a nossa tão mãe querida. Você, meu aluno e minha aluna, perceberá como a visita a essa basílica nos marca profundamente como cristãos católicos. Nós, cristãos católicos, que vemos se cumprir na pessoa de Nossa Mãe Maria aquilo que foi profetizado por Santa Isabel quando recebeu a visita dela. E diz lá: desde agora todas as nações, todas as gerações te chamarão de bem-aventurada. Continuando mais um pouquinho a nossa caminhada mariana, vamos pelas culturas, principalmente as culturas orientais, que de certa forma temos a impressão que a figura da Virgem Maria de Nazaré gera uma aceitação e um enriquecimento recíproco em quase todas as nações do mundo. Um exemplo que poucos sabem
Maria no islamismo, ela é bastante conhecida. Ela é a única mulher que dá nome a uma sura, que é um capítulo no Alcorão. A sura 19, ou capítulo 19, se chama Maryam, ou Maria em árabe. Isso se explica que o fundador do Islã, no século 7 depois de Cristo, lá pelos anos 622, que foi Maomé, conheceu os escritos bíblicos, assim como as tradições, tanto judaicas como cristãs. E ao redigir o Corão, ele deixou transparecer grande afeto por Nossa Senhora, a qual dedicou parte do capítulo a ela, que nós vimos que é o capítulo 19, ou a Sura 19, que vai do versículo 16 até o 34, falando sobre Nossa Senhora. Lá Maria é mencionada 34 vezes no Alcorão, sendo a única mulher, como já falamos, que designada por seu nome. Vejam, no Alcorão, capítulo ou Sura 3, versículo 42, diz assim: recorda-te de quando os anjos disseram: ó Maria, é certo que Deus te elegeu e te purificou e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. E ainda no mesmo capítulo, no versículo 45, diz assim: ó Maria, por certo que Alá te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os diletos de Alá. Outras curiosidades sobre Maria no Islã que eu quero colocar para vocês. Nesse capítulo 19, conta a visita do anjo para anunciar-lhe o nascimento do seu filho. Primeiro nos versículos 17 a 19, que o Espírito enviado a ela lhe apareceu, personificado como um homem perfeito, e disse-lhe: sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Não é lindo, gente? Veja aqui no Alcorão, o mensageiro de Deus aparece, ou o anjo, né? Personificado como um homem perfeito. O diálogo que Maria trava com o anjo, que está registrado na Bíblia, lá no Novo Testamento, aparece também aqui no Alcorão, quando Maria diz ao anjo, no versículo 20, como poderei ter um filho se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Pois é, queridos alunos, os nossos irmãos muçulmanos amam também a nossa Mãe Maria. Agora veja, o quão interessante é a imagem de Jesus e Maria apresentados no manuscrito muçulmano, chamado A História dos Profetas. Esse manuscrito é do século 16 depois de Cristo. Trata-se da representação da natividade de Jesus no deserto. Vejam que ambos aparecem com uma chama de fogo sobre a cabeça. Outra curiosidade que está lá no Alcorão, Jesus aparece sempre identificado como filho de Maria. É sabido que havia duas situações que colocavam em evidência a identidade de uma pessoa dentro da cultura judaica. Primeiro, a sua região. Vemos isso, por exemplo, em Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Judas Iscariotes, porque ele nasceu numa cidade chamada Quiriate. Maria de Magdala, porque ela nasceu em Magdala, e etc, etc. Segundo, era a filiação, sendo esta sempre uma referência masculina. Por exemplo, Simão, filho de Jonas,
Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Alfeu. Havia 2 Tiagos, lembram? A filha de Jairo, e etc. Bartimeu, o filho de Timeu. Lembram do cego Bartimeu? No entanto, Jesus, sendo ele mesmo muitas vezes chamado de filho de Davi, nunca teve no Alcorão referência a Davi ou a José, mas sempre filho de Maria. O que podemos perceber até aqui é que Nossa Senhora é uma figura importantíssima para todos os povos. Assim, queridos alunos, continuaremos a nossa jornada na próxima aula, mostrando a vocês a figura de Maria nos textos bíblicos, não como costumamos ver na Bíblia, mas de uma forma mais sutil e mais verdadeira. Vocês vão conferir isso. Até lá!